nem consciência plena, e mesmo assim foram punidos, por uma escolha que só se tornou compreensível depois de feita. O engraçado é que nem os próprios Adão e Eva deram essa desculpa pra Deus. Oxi. Nem eles tiveram coragem de mandar uma dessa. Se eles mandam uma dessa pro Criador, eles iam tomar. Ela quer dar nó em fumaça, cara. É literalmente isso. Você tá maluco? Dá nó em fumaça. Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Esse aqui é base. O Lucas é... Esse canal aqui é top. Mais uma vez responder a mais nova estrela do ateísmo da internet, que vai falar pra gente como Deus foi mal por não deixar Adão e Eva comerem da maçã. Foi A mal? primeira coisa que chama a atenção é a escolha do fruto proibido, o conhecimento. Não foi uma árvore do crime, da violência ou da arrogância. Ai, meu Deus. Já começa assim. Foi a árvore que dá Caralho, que conhecimento, loucura é essa? a que abre os olhos, a que permite O conhecimento da álgebra, da alquimia, da gravitation, da matemática, da química, dos conhecimentos de advocacia. Xandão é louco, doido. Nossa! discernir o bem e o mal. Porque isso seria proibido. Por que um Deus justo impede? Ela ainda, olha onde ela, ó, eu já não preciso nem terminar de ver pra saber o que ela vai falar. Mas pra não estragar a experiência do React e as nossas risadas, vamos escutar. Isso aqui vai ser fraquíssimo, cara. Por que Deus não quer compartilhar o conhecimento com seus filhos? Por que ele bota lá o fruto e ele fala que não é pra comer? Tudo isso, Xandinho. Por que um pai que tem uma garrafa de uísque em casa não dá pro seu filho de 8 anos tomar? Será que vocês nunca pararam pra pensar que os mitos pagãos, na verdade, eles vieram a partir da Bíblia, não? Uhum. E distorcida ainda por cima? Isso. Mas eu já vou ver já. Se Deus é onisciente e perfeitamente bondoso, por que, sabendo do futuro, Deus criou a Lúcifer? Ele não podia simplesmente não o ter criado para não tentar Adão e Eva? Oxi. Irmão, acontece que Deus, tudo que ele fez de modo perfeito. Se ele não tivesse criado Lúcifer, teria outro no lugar de Lúcifer. Porque existe uma hierarquia entre os anjos. E Lúcifer foi um anjo, que se rebelou. E a prova do que eu tô te falando é que Lúcifer levou uma rempa de anjo com ele. Uma rempa! Não foi só Lúcifer. Você tá achando que só Lúcifer foi o que se rebelou? Ele foi o primeiro. Só que ele, dentro da hierarquia dos anjos, é o mais poderoso. Só que levou uma rempa com ele, irmão. Os anjos possuem livre-arbítrio. Então, assim, se eu crio um sistema de regras que são perfeitas, eu falo, ó, você vai viver sobre essas regras, beleza. Mas você concorda que a partir do momento que você não tem liberdade pra quebrar essa regra, você não tem liberdade? Isso não tá perfeito? Você é um robô? A proposta de Deus não é essa. Ele poderia ter criado o mundo do Minecraft pra nós. Poderia. Ó, eu vou fazer todo mundo ser robô, todo mundo vai fazer exatamente... Eu vou colocar um dispositivo assim, ó. E o ser humano, ele vai se comportar que nem o animal. Na natureza, irmão, os animais, eles se comportam sempre da mesma forma, certo? É instinto deles. Eu poderia ter feito isso. Só que aí, onde que ficaria a liberdade? Não teria liberdade. E a liberdade está justamente hoje na sua capacidade de dizer não pro pecado. Na resistência. Então assim, cara... O mundo perfeito que as pessoas geralmente têm na mente delas é aquele mundo onde todo mundo é robô. Só que isso não existe, isso não é perfeito. Tá aí, ó. Você não tá vendo a inteligência artificial, não? Substituindo os seres humanos, ou pelo menos pretendendo substituir ser humano por robozinho? Você acha que isso daí é perfeito? Você acha que o mundo vai melhorar se as pessoas forem substituídas por robôs? Que vão fazer sempre as mesmas coisinhas? Vão responder exatamente ao comando? É! Isso aí é liberdade? Não é, irmão. As coisas não são do jeito que a gente pensa que tem que ser. Pediria às suas criaturas Lucas de saber Morfé. a diferença entre o certo e o errado. Bom, aqui ela já começa com uma... Ela já começa aí dando ela já começou sortando a bomba, o míssil do Irã, né? Já acabou com tudo, já, tá? Aqui já começa assim. Aqui não tem tempo ruim não, irmão. Pelo menos essa daqui,
ela não tá nem aí, não. Ela fala mesmo, Fala a se baboseira foda. dela sem dó. Ela sabe que vai ter uma legião de gados patéticos que vão acreditar nessa porra. E toma aí, ó. Distorção básica. Ela diz que a árvore do conhecimento era do certo e do errado, sendo que o texto não fala nada de certo e errado. Vamos ver o texto lá. Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da É do bem e do mal. árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, você certamente morrerá. Então Eu só não entendo por que ela distorce, cara. De verdade. Na verdade, eu não consigo entender por que ateu, alguns aí que se dizem ateus, eles distorcem as coisas. Sério, troca a palavra, fala tudo errado. Eu não consigo entender. Propositalmente. Eu não consigo entender. Não sei como o Rômulo ainda não falou dessa pagã aí. Sei lá, cara. Acho que o Rômulo deve olhar e falar: é fraca demais, nem vale a pena. Sei lá. Esqueça tudo que Sei sabe lá. de jogos de guerra. O jogo de ação em larga escala War Thunder vai trazer uma Veja, não diz que a árvore era do conhecimento do certo e do errado, mas do bem e do mal. Então Adão e Eva... Na verdade, quem vem com esse argumento é porque quer dar desculpa pra fazer o que quer sem consequência. Exatamente, Big Moles. Muitos perdem a compreensão de balanço do bem e do mal por causa dessa visão deturpada de Deus, que ele é bom nos nossos termos do que nós achamos bom e não dele. Pois é, quem manda não ler a Bíblia, não é verdade? Tá aí, ó. E tem religiosos que falam que você não pode ler a Bíblia, que você tem que depender da interpretação de terceiros. Só eles têm a capacidade. Tá aí. Então, fica aí, ó. Não tá tudo uma beleza? O mundo Antigamente não, era assim, não a é igreja bruto? católica. Não é uma beleza o mundo? Hã? É tudo perfeito, não é? A gente depende de político, a gente depende de sistema religioso, a gente depende da ciência. Não tá tudo uma beleza? Não é só coisa verdadeira e boa no mundo? Tá aí, ó. Vocês que não acordam pra vida e não vai ler a Bíblia, não. Fica dependendo dos outros aí pra você ver. Eva já tinha o conhecimento do certo e do errado, eles só não tinham o conhecimento do bem e do mal, que são coisas diferentes. Eles eram como bebês, por assim dizer, no sentido de não ter maldade. Inclusive, Exatamente, eles eram ingênuos e puros. o próprio texto vai dizer aqui que o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Por quê? Porque eles não tinham malícia, eles não tinham maldade. No entanto, diferente de um bebê, eles sabiam o certo e o errado. Por quê? Porque eles eram muito mais inteligentes, até mesmo que uma pessoa adulta hoje. Você vê que Adão, ele deu um nome para cada um dos animais que Deus criou. Deus levou para Adão e Adão foi lá e deu o nome para cada um deles. Está ali em Gênesis 2, 19 e 20. Então, obviamente, ele devia ser extremamente... Salve, Xarão, por que não existe livre-arbítrio? Porque o ser humano se corrompeu, irmão. Perdemos o livre-arbítrio com a queda do Éden. O que existe hoje é arbítrio. Arbítrio. inteligente para conseguir memorizar o nome de cada um dos milhares de animais que Deus criou. Então, embora o homem não tivesse malícia no seu coração, ele era cognitivamente muito mais avançado até mesmo que a gente. Então ele sabia o certo e o errado, mesmo não sabendo o bem e o mal. São duas coisas que ela faz uma confusão aqui o vídeo inteiro, ela vai repetir essa mesma confusão. Vamos ver um outro trecho onde ela faz isso. Isso já desmonta aquela ideia de que Desmonta. Já Desmontou Acabou foi a aqui. mente dela. Acabou. Você pegou uma passagem, logo na primeira frase da Bíblia, trocou as palavras, já desmoronou. Acabou. Já Acabou desmoronou. tudo. Já era. Acabou pra nós, it's over. Já pode acabar com as igrejas, com os padres, os pastores. Acabou tudo, irmão. Acabou a Bíblia, acabou tudo. Desmoronou tudo. a desobediência de Adão e Eva foi motivada por maldade. É. Não poderiam escolher errar, se não sabiam o que era erro. É só depois de comer o fruto que seus olhos se abrem, ou seja, que ganham consciência. Eles não Ou será que os olhos se fecharam pra sempre? Será que abriu os olhos mesmo? Você tá com os olhos abertos, inclusive? Tá mesmo? Tá, dá pra ver. Será que tá? não caem, eles despertam. Mas isso se sustenta. Ah, Adão e Eva desperta. foram proibidos de comer de uma árvore que eles nem compreendiam. Eles não tinham noção do que era certo ou errado, bem ou mal. Não tinham critérios morais, nem consciência plena. E mesmo assim foram punidos por uma escolha que só se tornou compreensível depois de feita. O engraçado é que nem os próprios Adão e Eva deram essa desculpa pra Deus. Um culpado. Caralho, na lata. Xandão, a traficagem de fato mandou 5 reais. Nem eles tiveram coragem de mandar uma dessa. E não tava de teoria. Se eles mandam uma dessa pro criador, eles iam tomar. Eles iam ser expulsos do Éden na base da cintada, pegando fogo Na ainda. bala. Aquele lombo deles lá, tomar nos olhos, vai, irmão. Você tá louco, cara? Que coisa péssima de ouvir, irmão. Os cara falam
Ela quer dar nó em fumaça, cara. É literalmente isso. Você tá maluco? Culpou a mulher, a outra culpou a serpente, mas nenhum deles disse que eu não sabia o que tava fazendo, porque eu não sabia o que era certo e errado, então eu não sabia nem que isso daí era errado. Como, obviamente, qualquer um de nós teria feito se realmente eles não soubessem que era errado. Seria a primeira coisa que eles iriam dizer. Sempre que alguém é penalizado por alguma coisa que não sabia que era errado, a primeira coisa que a pessoa diz é, ó, não sabia disso. Mas eles em momento nenhum reclamam disso, porque eles sabiam que aquilo era errado. Mas ela distorce o texto de tal forma que ela diz que Adão e Eva não sabiam que era errado comer o fruto proibido, mesmo Deus tendo dito que era errado. Como se eles fossem burros para não entender aquilo que Deus disse. E tudo isso por quê? Porque ela confunde bem e mal com certo e errado. Ela acha que as duas coisas são a mesma coisa, ou ela tenta enxertar o certo e errado no texto, sendo que eu já mostrei lá que não tá no texto. Mas é algo que ela quer a todo custo enxertar pra dentro do texto. Porque você pode muito bem errar em coisas que não foram motivadas por maldade, mas que mesmo assim você sabia que era errado. Por exemplo, você sabe que não pode dirigir acima de... Só fala abobrinha essa moça. Não, essa daqui tá fraca demais. O problema é o seguinte, não tem como a gente não tratar essa situação dando risada dela, porque ela tá distorcendo as coisas. Ela não tá claro, né? olhando pro texto e interpretando exatamente o que tá lá. Isso que é foda, entendeu? Ela muda a palavra, cara. Isso é loucura. Aí não dá, irmão. Não é normal isso aí. Você quer aí falar que você é ateu, você quer ir lá e questionar a Bíblia? Então questiona o que tá lá, não fica inventando coisa. Mudando palavra, entendeu? Isso é feio, pô. Dessem essa desculpa pro criador e iam tomar meia hora de time out. 50 por hora, lá numa estrada qualquer. E, no entanto, muitas vezes você tá com pressa, ou você não tá prestando muita atenção, e você vai mais rápido que isso. Você fez isso por maldade no seu coração? Será que você diz, é hoje que eu vou atropelar alguém? Não, você não faz isso por maldade. Bom, pelo menos a grande maioria das pessoas. No entanto, você sabe que isso é errado, e você faz isso mesmo assim. Então, muitos erros que a gente não comete necessariamente por maldade. Não é uma questão de bem e mal. Uma pessoa não vai se tornar mais má por estar dirigindo aos 42, onde é pra dirigir aos 40. É complicado, né, Lucas? Eu entendo o que você tá passando. Você tá tendo que dar uma aula pra uma criança. Só que no corpo de um adulto. Uma adulta. É triste, né? Não é Olha o que ele tá tendo que explicar, irmão. Olha que tristeza que é isso. Olha como que é chato ter que lidar com gente que muda a palavra, que usa a palavra errada, pra tentar explicar o inexplicável. É uma desgraça. Isso é uma desgraça. Quem que suporta isso, irmão? Você tá louco? No entanto, ela tá errada mesmo assim, e ela sabe que ela tá errada. Então, da mesma forma, Adão e Eva sabiam que estavam errados ao comer o fruto proibido, mas eles não comeram motivados por uma maldade. Nesse ponto, alguém poderia argumentar, mas Lucas, se eles não foram motivados por maldade, então será que Deus não foi muito rigoroso? Não foi por maldade, cara. Isso é manipulação, irmão. Caramba! O mundo literalmente é assim, um monte de gente boa faz merda porque são manipuladas, não é porque elas são más. Isso acontece o tempo inteiro, irmão. Em punir eles, quer dizer, será que o erro deles não teve muita gravidade por não ter sido motivado por maldade? E na verdade é o contrário. Os caras não assistiram Nefários, irmão. Porque justamente pelo fato de eles não terem nenhuma maldade internamente pra motivar eles a cometerem algum ato pecaminoso, que torna ainda mais grave o erro deles. Porque nós pecamos em grande parte porque nós temos uma natureza carnal, uma natureza que é voltada pro pecado. Agora, eles nem natureza pecaminosa tinham. Eles não tinham essa inclinação voltada pro pecado. Eles não tinham o mesmo tipo de tentação que nós hoje sofremos. E mesmo assim, eles escolheram pecar. Por isso que o pecado deles foi ainda mais grave do que o pecado que nós cometemos hoje. Então essa de que eles não tinham consciência do que estavam fazendo e nem sabiam o que era certo e errado é pura distorção do texto que ela faz aqui. Agora é uma parte muito divertida onde ela vai defender a serpente. Dá uma olhada. Defender a serpente. Ela é apenas astuta e fala verdades. Ela não mente em momento algum. Eva realmente não morre ao comer o fruto. E os olhos deles realmente se abrem. É isso mesmo, pessoal. Ela tá literalmente defendendo a serpente do jardim. Pra você ver até que ponto que os ateus descem na hora de atacar a Bíblia. Vale tudo, realmente. Até mesmo defender, cara. Meu Deus. Se ela é que uma coisa que eu já não entendo é o seguinte. Se a pessoa se diz ateu e defende a serpente, ela não é ateu. Então ela tá defendendo o demônio. Se ela tá legitimando que o demônio... Então aonde que tem... É o que eu falo. Não existe ateu. Ateu é um devaneio de punheteiros. Não existe ateu. Você pode querer fazer o maior esforço pra se convencer que você é ateu e não acredita, mas você acredita sim. Acredito. Você acredita no demônio, caralho. Você acredita no mal. Você tá do lado dele, por mais que você fale, não tô não. Você tá, caralho. Já começa errado daí. Não existe ateu, irmão. Primeira vez que eu vejo isso, alguém defender a serpente do jardim. É uma coisa inacreditável. É uma criatividade sem fim mesmo. Mas enfim, vamos ver o texto aqui. O texto não... Olha que interessante. O texto não diz, a serpente não diz que vocês certamente não morrerão hoje.
ou certamente não morrerão no mesmo dia. Não, ela só disse certamente não morrerão. Então a serpente estava falando a verdade aqui? Não, ela mentiu, porque ela disse que eles não morreriam e Adão e Eva morreram. Ah, mas Adão e Eva nunca existiram, isso daí é uma mitologia bíblica. Bom, se é tudo mitologia, então nem faz sentido falar que a serpente disse a verdade, né? A partir do momento que você discute se a serpente estava falando a verdade ou se ela estava mentindo, você está assumindo... A verdade é que você tem que ter muito mais fé pra ser ateu do que qualquer outra pessoa, velho, que tem fé em Deus ou no diabo. Sério. É uma loucura. É a mesma coisa os caras que acreditam piamente na NASA. Isso é fé. Isso é religião. Fraude. Porque mesmo sem ter como provar nada, discutir nada, tudo uma propaganda, uma besteira, os caras acreditam, velho. E defendem com todo bom gosto. Eles brigam, ficam Não nervosos. conseguem provar, mas isso acreditam. É fé, com base no nada. Isso aí sim é uma religião. Você tá maluco. A literalidade do texto, até porque nem faria sentido discutir o texto se você simplesmente assume que nada disso aconteceu. E dentro do texto, ela diz que Adão e Eva não morreriam, e no entanto, no próprio Gênesis, você vê Adão e Eva morrendo. Você vai aqui, por exemplo, para Gênesis 5, e você vai ver que Adão viveu ao todo 930 anos e morreu. Então, se Adão morreu e a serpente falou que ele não morreria, então a serpente mentiu ou não? Lógico que mentiu. Mentiu a serpente, mentiu quem defende ela. Agora, vamos dar uma olhada aqui no texto que muita gente já viu usar pra tentar defender essa ideia de que não houve uma morte literal. Deus nem estava falando de morte física, porque Deus disse que eles morreriam no mesmo dia, supostamente, a interpretação deles. Porque Deus disse pra eles, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então, eles interpretam aqui, como tá dizendo que no dia em que dela comer, você certamente morrerá, eles interpretam que a morte ocorreria no mesmo dia em que eles comecem. Só que o texto não diz que você certamente morrerá no mesmo dia. Aí... Não, mas o texto aqui, ele não define nem morte física. Não, é espiritual. Não é isso daí. É espiritual. A morte é espiritual. É espiritual. Essa é a morte. Não interessa o tempo que a pessoa vai viver na Terra. Você pode ver 50, 100, 500, 900 anos, como eles viram, mas a morte espiritual já tinha acontecido. Aham. Perderam a liberdade deles, o livre-arbítrio. Acabou. E de fato estaria falando que a morte ocorreria naquele mesmo dia. Mas sim que no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Ou seja, no dia que a pessoa comesse do fruto, ela se tornaria passível da morte. Ela se tornaria mortal. Por quê? Porque Deus não criou Adão e Eva para morrer, na intenção de que eles morressem. Ele criou eles para que eles pudessem viver para sempre. Mas a partir do momento em que eles praticam o pecado, que o pecado entra no mundo, aí junto com o pecado entra a morte. Então o que aconteceu no momento em que eles comeram do fruto é que eles saíram de uma condição onde eles poderiam ser imortais para uma condição onde eles seriam de fato mortais. Ou seja, onde eles fatalmente morreriam um dia. E não que aquela morte necessariamente morreria dentro daquele mesmo dia, como se Deus estivesse dizendo que iria começar a contar o relógio, igual naqueles programas de televisão, tempo, e começa a contar 24 horas ali pra eles morrerem. Até porque a gente tá morrendo todos os dias, né? Literalmente a gente vai perdendo vitalidade até o dia que a gente vai finalmente dar o nosso último suspiro. Ou seja, a morte, na verdade, ela é um Salve, Luan! processo. É um processo que começa no momento em que o homem deixa de ser imortal e se torna mortal. Ou seja, ele começa a morrer a partir dali. A gente tem um exemplo muito parecido com isso lá no texto de 1 Reis 2, 36 a 46. Olha que interessante o que o texto vai dizer. Depois o rei mandou chamar Simei e ele disse: construa para você uma casa em Jerusalém. Você morará nela e não poderá ir para nenhum outro lugar. Esteja certo de que no dia em que sair e atravessar o vale de Cedron... Você acha o cara falar eu vim do macaco? Você acha isso aí pra você é um ateu? Você vai... Um cara que vira pra você e fala que veio do macaco, você acha que esse cara não tem crença, não? Você acha que isso aí não é fé, não? Você acha que... Ele só é burro e não admite, não quer admitir, mas a fé dele é isso, é a fé no diabo, na mentira. Você será morto. Ou seja, é o mesmo tipo de construção que você vê lá no texto de Gênesis 2, 16 e 17. Onde é dito que no dia que comer do fruto, você certamente morrerá. E ali também vai dizer que no dia que Simei saísse e atravessasse o vale de Cedron, ele seria morto. Agora, será que o Simei, ele morreu literalmente? É moda. Outros vão por moda. Exatamente. Também tem isso, né? A modinha, efeito gado. Naquele mesmo dia em que ele saiu e atravessou o vale de Cedron, o próprio contexto vai dizer que não. Por quê? Porque primeiro ele saiu da casa dele para buscar 2 escravos fugitivos que tinham fugido para fora de Israel. Ou seja, com certeza levou vários dias, talvez semanas aí, meses, essa viagem. Pelo menos a ciência tem como provar por meios científicos o que dizem. É verdade. Onde eu tava com a cabeça, irmão? Porra, tem a prova da evolução, cara. Eu não sei como que eu esqueci. Porra, como eu sou idiota, os caras registraram a evolução e eu tô aqui negando a ciência, irmão. Caramba. Ah, Super Xandão, vai ser burro assim lá longe, cara. Meu Deus. Você olha você aí há bilhões de anos lá atrás, caralho! Não é possível.
Tá aí, ó. O cara que falou. E eles dizem que quem tem fé sou eu. Que a gente tem a fé cega. É? A gente tem fé cega? Puta merda. Depois de ele recuperar os escravos, ele voltou para a terra dele. Depois que ele voltou para a terra dele, Salomão mandou chamar ele. Depois que ele mandou chamar ele vai julgar ele e vai condenar ele à morte. Então, será que tudo isso aconteceu dentro de 24 horas? Lógico que não, seria impossível que isso acontecesse em 24 horas. Mesmo assim, olha o que Salomão falou para ele. Eu não fiz você jurar pelo Senhor e não adverti. No dia em que você for para qualquer lugar, esteja certo de que você morrerá. Ou seja, ele usou exatamente aquilo que ele tinha dito para condenar ele à morte, exatamente para aquilo que ele fez. Então, esse no dia em que você for para qualquer lugar, esteja certo de que você morrerá. Acho impressionante como o cameraman sobreviveu para gravar a evolução ao vivo. Não, esse cameraman que gravou aí o processo de evolução é o mais foda de todos, irmão. Você tá maluco? Quem é esse cara, velho? Não é no sentido de que ele iria morrer naquele mesmo totalmente dia. Base. Mas sim de que no dia em que ele desobedecesse as ordens do rei, ele estaria passível a sofrer a morte. Seria mais ou menos como se eu dissesse a você que, vamos supor que você estivesse aí desempregado, ou tivesse um emprego muito ruim que você não gosta, e você não tivesse uma formação e tudo mais, e aí eu falasse pra você, no dia em que você se formar, você vai encontrar um emprego bom. Será que alguém entenderia por essa fala minha que eu estava dizendo que no mesmo dia exato em que você se formasse, ou seja, dentro daquele período de 24 horas ali, contando a partir da sua formatura, você necessariamente encontraria um emprego ali naquele dia mesmo? Claro que não, todo mundo naturalmente iria entender que eu estava apenas dizendo que a partir daquele momento a pessoa iria ter as portas abertas para ela, ou seja, a partir daquele momento ela começaria a ser chamada. Mas explicar isso aí pra quem se desateu não adianta nada. Você não viu o outro cara aqui que eu vi o vídeo dele? Vi o vídeo não, nem consegui ver o vídeo. Foi um argumento só dele que eu vi. Porque Deus falou que a serpente ia viver do pó da terra. Aí o cara falou, e como que serpente come pó? Terra. Isso aí foi o que ele falou, irmão. Você acha que adianta você explicar isso aí? Você acha mesmo que adianta explicar alguma coisa pra essa gente, irmão? Você acha que eles estão preocupados com alguma coisa? Um cara que fala um negócio desse assim, ó, ele fala assim, ó, com todo gosto, ó. Ele fala isso com toda a boa vontade, assim, do mundo pra você, se sentindo foda. Você acha que adianta? Larga a mão, irmão. Bando de fracassados. Chamada para o emprego. Poderia ser aquele dia? Até poderia, mas seria difícil.